Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos aprendendo nesse segundo trimestre do ano de 2021 a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Comentário, pastor Elinaldo Renovato. E hoje, segundo a graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, estaremos comentando a lição de número 10. A lição de número 10, o ministério de mestre, o ministério de doutor. É o assunto desta lição. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, a verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Amados, nós temos a respeito aqui esse assunto de hoje, a respeito dos dons ministeriais, este último, o ministério de doutor ou mestre. Nós temos de todos os dons ministeriais, as credenciais que são conferidas pelas convenções, pelos ministérios, igrejas. Você não vê o credenciamento de doutor ou credenciamento de mestre. Nós vemos aí, como nós vamos ver aqui nas lições que se seguem, nós temos o diácono, nós temos o presbítero, nós temos o bispo, apóstolo, pastor, evangelista, como já estudamos. Porém, ancião, mas a credencial de mestre ou doutor nós não encontramos nas nossas igrejas. E nem por isso deixa de ser um dom ministerial. Mais uma vez, aqui falando a respeito mais precisamente sobre este assunto, o mestre e o doutor, ou doutor, apontado, nessa questão didática, exemplificado como o dedo mínimo. Não porque seja ele o de menor importância. É tão importante tanto quanto os demais dons, porque eles se completam, eles se fecham, e todos eles servem para edificação da igreja. E o dom de mestre está intimamente ligado à apologética, à defesa da fé, à defesa dos nossos princípios cristãos, religiosos, que nos levam à presença do Todo-Poderoso. Daí a importância e relevância deste ministério. Lembrando também que existem muitas pessoas capacitadas que são grandes ensinadoras da palavra de Deus. Porque o mestre, ele passa por uma capacitação intelectual. Porém, o dom que se refere a Efésios 4:11 é algo sobrenatural, que jamais será alcançado por um preparo estritamente intelectual. O dom de mestre ou de doutor é um dom sobrenatural, é um conhecimento, uma capacitação sobrenatural que é dada sobre este servo do Senhor para edificar a igreja, para estruturar a igreja no ensino, para proteger a igreja dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos.
para manter a igreja firme dentro daquilo do princípio apostólico, do princípio bíblico que fora já dantes determinado. Então, esta é a função do mestre. O nosso comentário aqui, ele traz 3 tópicos. O primeiro, ele vai apontar a respeito de Jesus, o mestre por excelência. Lembrando que Jesus é incomparável, não se compara. Depois nós vamos ver a questão do ensino na igreja do primeiro século. E por fim, na fase final, a importância do dom ministerial de mestre. Indo aqui para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que o Senhor, ele era chamado, conhecido, apontado, reverenciado como mestre. Porque Jesus, nós encontramos aqui no texto sagrado, que ele não ensinava como os fariseus, ele não ensinava como os escribas, mas ele ensinava como quem tem autoridade. A palavra do Senhor Jesus tinha autoridade, alcançava o homem interior e não a cabeça. Ele atingia a parte interior daquele que estava diante dele para ouvi-lo. Ele atingia lá o profundo, a consciência. Ele buscava na alma, no espírito da pessoa, era tocada por ele, pela palavra que ele ministrava, que ele ensinava. Porque ele não somente era um teórico, um ensinador teórico. O Senhor Jesus, ele viveu, durante o seu ministério terreno, ele viveu na prática o que ele verbalizava. Então não era apenas uma descarga verbal que ele proferia, mas ele dava o seu ensino acima das palavras, o seu exemplo, a sua maneira de viver. Nós encontramos que um dos mestres, chamado Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho por João, ele fala assim o seguinte, que o Senhor Jesus, ele reconhece que Jesus era mestre. E ele dizia o seguinte: ninguém faz estas coisas, esses sinais, ninguém opera esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí o Senhor Jesus então começa a conversar com Nicodemos e traz ali um dos grandes ensinamentos para nós, que se tornou ali, para muitos, o texto áureo do Evangelho de João. Outros dizem o texto áureo do Novo Testamento, outros já apontam, vão além, diz o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a palavra ensinada pelo Senhor Jesus Cristo a um mestre de Israel. E o Senhor assim o chama de mestre. Mas o que mais aponta em Cristo Jesus é que ele mostrou sinal de humildade, de simplicidade e de humildade. Lá, quando depois do jantar, da ceia, que ele cinge-se com uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, aquilo era algo inaceitável, inadmissível pela cultura da época. Por aquela questão cultural, por aquela questão formal, não era inadmissível. Por isso é que Pedro, vendo aquela situação, ele diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés, de modo nenhum. Aí o Senhor Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro diz: então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas o Senhor diz: nada mais precisa lavar, senão os pés, porque todo o demais está limpo. Ele diz: todos vós estão limpos, com exceção de um, mas nem todos, apontando então para Judas, apontando então para Judas, que era o que haveria de o trair. Mas mostra essa atitude do Senhor Jesus
em lavar os pés dos discípulos, mostra ali uma questão de humildade. Humildade, que é algo que era inadmissível naquela cultura. Porém, nós vamos encontrar outra passagem do Senhor Jesus, que lá é do mesmo Evangelho de João, capítulo 13, ele diz o seguinte: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo de humildade do Senhor Jesus Cristo. Daí o ensino didático de que esse dedo mínimo aponta para o mestre. Porque a revelação do ensino, da profundidade da palavra, lhe é confiado. E ele precisa de humildade para não querer se impor e se exaltar em cima daqueles que não recebeu esta profunda revelação do Deus Todo-Poderoso através do seu Espírito Santo. Assim nós vemos que o Senhor Jesus foi o mestre por excelência e o exemplo de simplicidade e de humildade que nós todos devemos e precisamos seguir. Agora, no primeiro século, como que era o ensino, o preparo da igreja? Nós encontramos no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, assim chamado a grande comissão: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus falando a respeito do fazer discípulos. Aquele estudo, aquele preparo para a pessoa fazer o batismo, aquele ensinamento que é dado, aquele preparo para que o candidato desça as águas do batismo, isto não é discipulado. Isso não é discipulado. Isso é apenas um estudo onde passa-se as bases primeiras ao novo convertido, para que ele possa descer as águas de uma forma consciente. É uma conscientização para o ato batismal e do que é o ato batismal. E muitos falam, discipular. Amados, fazer discípulos não é isso. Aquele preparo para o batismo. Fazer discípulo é você dar algo de si a outrem. Isto é fazer discípulo. Você ensinar o que você sabe a outrem. Isto é discipular. Discipular alguém. Você está passando, transmitindo algo a alguém. Agora, fazer discípulos vai além do discipular. Fazer discípulo é levar alguém a fazer o que você faz. Ser a sua extensão. A sua extensão da maneira como você age, procede, ensina, isto é fazer um discípulo. O Senhor Jesus, assim, e qual é o tempo para se fazer discípulo? O discípulo, ele segue por toda a vida. Nós nos tornamos fiadores e pais espirituais daquele a quem tomamos para fazer discípulo e para discipulá-lo. O Senhor Jesus, ele ensina que precisávamos fazer discípulo. E ao fazer discípulo, é o mesmo
que geralmente as pessoas que assim ensinam são aqueles que foram chamados por Deus, que receberam de Deus a capacitação para assim o fazer. Nós encontramos que esse dom espiritual, ele é um dom, esse dom ministerial de mestre, ele é algo sobrenatural. Não se adquire nos colégios, nas faculdades teológicas. Não. Este dom é dado pelo Espírito Santo. Nos colégios, nos cursos teológicos, você aprende muita, é a sua dedicação intelectual. E muitos recebem aquela gama de ensinamento e de preparo intelectual, mas não faz dela portadora do dom de mestre. O dom de mestre é um dom espiritual, sobrenatural, que o Senhor dá, com ou sem o preparo acadêmico. O preparo acadêmico, quando você se dedica, o Senhor ele vai usar cada vez mais. Isso é fato. Porém, o dom espiritual, o dom ministerial de mestre não está condicionado ou limitado ao humano. É sobrenatural. E nós encontramos em Atos 2:42 que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, firmado nos apóstolos. Quando surgiu aquela questão das viúvas, das pessoas carentes da igreja grega em Jerusalém, e chegaram a reclamação ao colégio apostólico, eles disseram assim: escolha dentre vós 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que faça esse importante negócio. Agora nós nos encarregaremos da palavra, da oração e da palavra, da doutrina, do ensinamento. E aqui nós vemos que foi instituído os diáconos, mas os apóstolos não deixaram a doutrina. E esse ensinamento, embasamento doutrinário, é o dom de mestre que o Senhor Jesus conferiu ao seu colégio apostólico, para que eles assim ensinassem. Eles detinham sobre as suas vidas, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Isto eu não tenho medo e nem faço ressalva em afirmar que aqueles 11 e depois o apóstolo Paulo, todos tinham eles os 5 dons ministeriais. Eles tinham os 5 dons ministeriais, porque todos ensinavam. E até Pedro, que quando ensinou aos doutores e que eles questionaram, foi: mas como, se esses homens são iletrados? Se esses homens não têm o preparo intelectual nas escolas teológicas, e como eles ensinam desta maneira? Porque eles tinham sobre eles o dom de mestre que o Senhor Jesus conferiu a cada um deles. Nós vemos ainda, quando nós olhamos para esses, porque os fariseus, eles se gabavam, porque tinham assim o preparo teológico. Olhando agora para o Antigo Testamento, abrindo aqui um parênteses, e vamos olhar no nosso, digamos por assim dizer, o retrovisor espiritual da história, para nós entendermos o ensinamento de hoje. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a respeito do escrito judaico, das escrituras judaicas. Nós encontramos que a Tanakh, ele fala sobre a lei, os escritos e os profetas. É o conjunto, é o Antigo Testamento judaico, é a Tanakh. Agora, a Torá é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ou o livro da lei, a Torá. Moisés foi o grande mestre do povo de Israel nessa questão intelectual e sobrenatural de receber de Deus algo sobrenatural para o ensino.
Deus deu a Moisés a palavra escrita, tanto é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Ele escreveu os 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois nós vamos encontrar que Moisés, que recebeu esta revelação de Deus, escreveu a Torá, foi o grande ensinador. Mas depois de Moisés, que a Bíblia reporta, nós vamos encontrar o profeta Samuel. Samuel foi uma pessoa que, além de profeta, além de sacerdote, além de juiz, ele foi aquela pessoa que se preocupou com a questão do ensino ao povo de Israel. Porque ele formou, ele criou, instituiu uma escola de profetas. Foi Samuel. Então, ele tinha esta capacitação de Deus para o ensino das coisas de Deus. E Samuel, então, ele foi o grande ensinador. Depois de Moisés, nós vamos encontrar Samuel. E depois de Samuel, nós vamos encontrar Esdras, o sacerdote Esdras, que consta a história no ano 457, já no império lá, na época de Artaxerxes, ou do grande Xerxes. Nós vamos encontrar aqui o aparecimento na história de Israel, na história sagrada, desse personagem Esdras. E Esdras, ele compilou todo o escrito de Moisés, ele ordenou, ele organizou, ele escreveu, ele recompôs toda a escritura do povo de Israel, desde Moisés. Então Esdras foi o grande escriba, aquela pessoa que tinha aquela capacitação para o ensino da palavra. E nós vemos que ele ensinava os filhos de Israel, quando Neemias vem, prepara um púlpito, e Esdras ali daquele púlpito, então ele lia, expunha e ensinava a palavra de Deus. Então Deus sempre se preocupa com a questão dos ensinamentos. Agora, no Novo Testamento, na igreja do primeiro século, nós vamos ver que Paulo também se preocupava com o ensino, principalmente o apóstolo Paulo. Ele vai lá em Gálatas, ele fala da formação espiritual do crente. Nós vemos ali em Coríntio a sua forma de ensinamento, a fonte de onde ele recebeu. Primeiro ele fala que os obreiros precisam ser despenseiro de Cristo, receber de Deus, a ser despenseiro, receber as coisas de Deus. E depois, no segundo momento, nós vemos que ele recebeu, mas também ele ensinou. Ele ensinou. Lá em Gálatas, ele mostra que ele fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A preocupação do apóstolo foi o ensinamento sistemático, doutrinário da palavra, na formação intelectual. E quando ele faz o discurso lá no capítulo 20, registrado no capítulo 20, de Atos dos Apóstolos, aos anciãos da igreja que estava em Éfeso, ele fala o tempo que ele gastou ensinando as pessoas de casa em casa, mostrando, ensinando com calma, com paciência, formando cidadãos dos céus, até que Cristo fosse gerado no interior de cada um. Esta é a função do mestre, do ensinador. E qual é a importância desse dom no dia atual? É uma necessidade urgente da igreja. E depois nós vamos encontrar, por ser esta uma necessidade urgente. Por que necessidade urgente? Porque nós estamos vivendo uma fase de proliferação de falsos profetas, falsos ensinos, falsas doutrinas, e agora o mestre, ele é um apologeta por excelência, para ensinar, para preparar o povo, para ensinar o povo a não ser levado por esses ventos doutrinários que sopra de quando em quando. Nós precisamos ainda que identificar os mestres e dar oportunidade aos mestres para que eles ensinam, para que eles transmitam
o que tem de Deus recebido para que a igreja possa ser então edificada. E qual é o requisito para o mestre? Muitos pensam que a pessoa ele faz esses cursos online, presencial ou à distância, nada contra esses cursos nesse estilo, até porque a vida caminha para isso, principalmente nesse quadro pandêmico em que estamos atravessando. Se faz necessário, tem a sua eficácia e eficiência, porém não é o canudo que vai identificar a pessoa como mestre, doutor em divindades, PhD em divindades. Nada contra o estudo, o esforço intelectual para quem se preparou, estudou e buscou. Mas esse estudo, esse diploma, esse título não é sinônimo, não é avaliação ou certificação de que a pessoa possui o dom sobrenatural de mestre na sua vida. A pessoa há que ser salva em Cristo Jesus. Primeiro ponto. Porque para a pessoa ser PhD em divindades, ele não precisa ser salvo. Basta ele estudar e dedicar e ele será. Acabou. Mas para que receba o dom sobrenatural de mestre, primeiro ponto, salvo em Cristo Jesus. Hábito de ler. Infelizmente, o Brasil ele tem uma cultura de pouca leitura. Mas aquele que é assim por Deus, inspirado, chamado, capacitado, ele tem que buscar a leitura para ir buscar o aperfeiçoamento, o preparo intelectual para ser usado pelo Senhor. O que Paulo, mesmo na prisão, ele não perdeu o seu hábito de leitura. E ele manda, quando escreve uma carta, ele pede para que mande os pergaminhos, ele pede a capa, ele pede os pergaminhos, ele era habituado, o seu hábito de leitura, ele nunca deixou, mesmo na prisão. Fala do preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Há muitas pessoas que trazem ensinamento de tudo, menos da Bíblia. Mas a Bíblia ainda, sempre foi, ainda é e continuará sendo o material didático principal para que a igreja, para que o crente em Cristo Jesus, seja ele formado e instruído. Depois nós encontramos um coração em chamas. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito. Eu achei interessante esse texto, tanto é que estou a ler. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada, conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Este é o segredo para que possamos aí ver a manifestação do dom de mestre, e não para uma exaltação sórdida, né? Aquela exaltação pessoal, que a pessoa busca exaltar-se a si mesmo, propagar-se e elevar-se a si mesmo acima dos outros. Que para isso o Senhor Jesus deixou uma advertência, lá no capítulo 23 de Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, 23, versículo 8 a 12, diz o seguinte: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é uma lição de humildade que o Senhor Jesus deixou aqui para esses que terão o preparo espiritual, o chamado sobrenatural de mestre.
né? Então o Senhor ele já mostra esse detalhe. E aqui tem algumas coisas que o Senhor fala que não ser chamado pai, porque existem segmentos religiosos que o líder máximo é chamado de papai. Mas o nosso pai é o Senhor Jesus, é o nosso Pai Celestial que está nos céus, tá? Então, mas nós encontramos ainda na nossa leitura bíblica, né, da nossa leitura em classe, fica aqui também uma advertência. Tiago, ele traz essa advertência no capítulo 3, no último versículo da nossa leitura em classe, que diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque o mestre, ele não tem como se excusar, ele busca, ele recebe de Deus o ensino, aquela unção sobrenatural. E esta unção sobrenatural, esse algo sobrenatural, ele precisa de humildade, sabendo, porém, que segundo o conhecimento que temos, é segundo esse conhecimento que seremos tratados pelo Senhor Jesus. Lá, quando ele, o evangelista, ou melhor, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, quando ele fala ali das ovelhas, faz aquele comparativo de Israel como ovelhas e o Senhor Deus Todo-Poderoso como o pastor de Israel, ele fala que chegará o tempo que o Senhor julgará entre ovelhas e ovelhas, entre cabritos e bodes. Daí o cuidado para aqueles que se auto-intitulam mestres e doutores e trazem ensinamentos errôneos para a igreja. O Senhor julgará entre ovelhas e ovelhas, aquelas que foram mal ensinadas, mal preparadas, mas o Senhor também julgará entre cabritos e bodes, entre carneiros e bodes. Então o Senhor vai fazer esse julgamento entre carneiros e bodes. Daí o cuidado e nossa preocupação. O dom de mestre é um dom sobrenatural para edificar, para fortalecer a igreja e proteger nesta última hora dos falsos ensinadores, mestres e profetas que estão surgindo para desviar o foco da igreja. Que Deus nos guarde e nos abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.